Boa noite, irmãos. É um prazer, mais uma vez. Eu tenho brincado, é uma frase que eu sempre ouvi de um pastor, que uma semana de primeira não começa na segunda, e a gente está aqui no domingo para meditar também na palavra. Eu sei que você foi no culto, participou, você já esteve aí na igreja, mas mesmo assim nós vamos continuar firmes nesse propósito. Espero que você esteja lendo a Bíblia, orando todos os dias e tentando mudar. Não pare de tentar mudar. É o desafio para todos nós, nos parecer com Jesus a cada dia. Hoje, dia 28, capítulo 28 de Gênesis. Nós vemos aqui, depois de Jacó ser abençoado e Rebeca perceber que o semblante de Esaú era diferente para com seu irmão e que Esaú estava planejando matá-lo, Rebeca chama a Jacó e Isaac abençoa a Jacó, reconhecendo que era o propósito de Deus mesmo, que Jacó fosse o portador agora desta aliança, o titular desta aliança que Deus tinha, na qual ele faria através da nação, que ele começou através de Abraão ali, ele iria fazer com que todas as nações da terra fossem benditas. E o continuador dessa aliança, aquele que seria agora o portador dessa aliança, seria Jacó e não Esaú. Portanto, Isaac dá o conselho e diz: olha, você não faça como eu, não tome entre as mulheres aqui de Canaã, não tome uma cananeia por sua esposa, e ordena Jacó que vá para a sua parentela em Padã Arã. E então Jacó foge para não ser morto por Esaú. E é interessante que Jacó, ele quis a bênção, Esaú desprezou a bênção, Esaú desprezou os princípios da aliança. Nós sabemos que mesmo antes desse episódio da traição de Jacó para com Esaú, nós sabemos que Esaú já tinha tomado para si esposas entre as mulheres daquele povo, e com certeza ele deve ter ouvido seu pai falar: olha, não é assim, o meu pai ensinou dessa forma, Deus tem uma promessa. Então Esaú, de todas as formas, desprezou a bênção de Deus. Jacó, por sua vez, que não tinha também nenhuma nada que atraísse, era um homem extremamente comum, nada de brilhante, era um homem pacato, de tendas. Contudo, ele quis o direito da primogenitura, ele buscou pelos seus meios ali ser abençoado, Nós sabemos que ele enganou, mas Deus o escolheu. E na fuga, nós percebemos que Jacó pega uma pedra para usar de travesseiro, dormindo, para dormir. E imagina as incertezas que passavam ali na mente daquele jovem. E ele tem um sonho. Ele sonha com uma escada que subia até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Diz o texto que, despertado Jacó do seu sono, ele disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus então se revela a Jacó e diz: olha, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E eu vou estar com você, eu vou te abençoar, não tema. E promete muitas coisas para Jacó. Interessante que Deus diz que ele é Deus de Abraão e de Isaac, mas ainda não diz que é Deus de Jacó. Porque Jacó e o Senhor estão começando um relacionamento. Nesse momento, Jacó, vamos dizer, é alguém que crerá no Senhor, e ele está nesse processo. Então ele promete muitas coisas ali a Jacó. E Jacó faz um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, quando eu voltar eu darei ao Senhor o dízimo de tudo quanto eu ganhar. Se o Senhor me levar em paz, me guardar, me trouxer de volta para a terra. Interessante a intenção de Jacó para voltar para aquela terra que ainda não era sua. Ali ele era ainda pertencia a um povo seminômade, um grupo de pastores de ovelhas, de vez em quando plantavam alguma coisa, e ele deseja voltar porque ele acredita que há uma promessa para a sua família naquela terra. O que a gente aprende com esse texto? Rapidinho,
só para a gente poder aplicar na nossa vida. A gente aprende algumas coisas muito interessantes. Siga os princípios do Senhor, não faça como Esaú, que desprezou os princípios e depois queria ser abençoado. Siga os princípios do Senhor. A palavra de Deus traz vários princípios. A palavra de Deus traz um livro com 31 capítulos, todo ele de princípios, de sabedoria, de como conduzir a vida. Leia os evangelhos, Jesus traz vários princípios. Siga os princípios, porque seguindo os princípios, com certeza você não vai desprezar o Senhor e não vai deixar de ser abençoado. Agora tem muita gente que brinca, despreza o Senhor, zomba do Senhor, despreza os princípios, não observa nada, nem tenta observar, e ainda assim quer as bênçãos de Deus. Não quer nada com o Deus das bênçãos, mas quer as bênçãos de Deus. Não faça isso, ou Deus poderá desprezar você como desprezou a Esaú. Outra coisa que aprendemos nesse texto é que nós devemos entender essa mensagem. O que significava aquela escada do céu? Vamos entender que o povo de Deus está na formação. E Jacó era o portador dessa aliança, que formaria o povo de Deus. A escada onde os anjos do Senhor, essa conexão entre o céu e a terra, ela acontece através do povo de Deus, porque Deus habita no meio do seu povo. Deus escolheu um povo para habitar no meio dele. E isso fica de maneira mais clara para nós no Novo Testamento, quando Deus, o próprio Deus, desce a escada, se torna homem como nós, o Senhor Jesus Cristo, e como novo vive o caminho, como homem, ele paga o preço pelo pecado dos eleitos, e como Deus, ele une o que estava separado, ao ponto dele dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só chegamos a um relacionamento com Deus, só nos aproximamos de Deus como Pai, só temos e podemos ter a salvação e a reconciliação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa escada, é esse caminho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É tão lindo isso, porque Deus hoje não só viveu entre nós, Cristo não só viveu entre nós e trouxe o céu, a possibilidade do homem contemplar a Deus, porque quem o via, via o Pai, mas ao mesmo tempo teve a possibilidade de levar o homem para o céu e unir o que estava separado. Os nossos pecados agora, para nós que estamos em Cristo, não fazem separação entre nós e o nosso Deus, pois os nossos pecados estão perdoados pelo sangue derramado na cruz. E isso é lindo porque Cristo não só habitou no nosso meio, hoje ele habita em nós. Ele habita em mim e ele habita em você através do seu Santo Espírito. E a gente aprende também um princípio que você vai encontrar muita gente questionando. Eu, como pastor, já senti muitas vezes esse tipo de preconceito, se é que a gente pode chamar assim, ou de resistência. Muita gente falando sobre o dízimo. Eu já ouvi milhares de vezes a seguinte frase: olha, eu não dou o dízimo não, porque dízimo é para enriquecer pastor. Meu querido irmão, eu nunca encontrei uma pessoa fiel ao Senhor, generosa, fiel, que honra o Senhor com seus bens, reclamando de ser dizimista, de ser ofertante. Eu só encontro pessoas que não são generosas, pessoas que não contribuem, pessoas que às vezes não têm nem vergonha, porque usufruem de coisas que custam. Tudo custa dinheiro. A luz custa dinheiro, a água custa dinheiro, a ceia que nós tomamos, o pãozinho que nós comemos, o cálice, tudo isso tem um custo. E alguém tem coragem de participar de tudo isso e não contribuir de nenhuma forma. Deus não precisa do nosso dinheiro. E enquanto muita gente dizendo assim, olha, eu não dou o dízimo, porque o dízimo é um negócio lá no Antigo Testamento. Realmente, é uma coisa do Antigo Testamento mesmo. É um princípio bíblico praticado desde lá do primeiro justo Abel. Pode ver que ele honrou a Deus com as primícias e Deus se agradou das primícias dele. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Jacó promete entregar parte daquilo que ele iria obter ao Senhor.
Preste atenção, meu querido irmão, que eu vou dizer para você. Não, ninguém é obrigado a honrar o Senhor com seus bens. Mas quando a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, não pode ser no muito, é esse o significado. Se você não honra o Senhor com as coisas materiais, com certeza você vai ser um fracasso espiritualmente. Porque o seu apego às coisas materiais revela a sua falta de fé no Senhor. Portanto, como é que eu honro a Deus com os meus bens? É claro, a gente sabe que tem muita gente usando isso, muitas religiões usando Deus como desculpa para enriquecimento ilícito. Agora, desde o princípio, aquilo que é consagrado ao Senhor sabe para que serve? A gente não tem como fazer uma transferência para o céu. Como é que eu honro ao Senhor com os meus bens? Eu entrego àqueles que são servos do Senhor de verdade, seja eles quem for, e esse bem, esse pão é repartido na medida que as pessoas têm necessidade. Então, aquilo que é do Senhor tem que ser tratado com muita responsabilidade, tem que servir para suprir toda demanda que o reino de Deus impõe. Tem que virar pão para quem tem fome, virar esperança para os povos que precisam ouvir essa mensagem. Precisa também custear os gastos desse local que nós usamos para nos reunirmos. Tem que sustentar a vida daqueles que vivem pelo Evangelho, porque eles estão vivendo por uma causa nobre. Muitos não têm a oportunidade de trabalhar porque estão trabalhando, vivendo o problema dos outros e cuidando dos outros. Então, é justo que essas pessoas que cuidam da vida espiritual recebam dos outros também o sustento material. Só para lembrar vocês que esse princípio é antes da lei de Moisés, é realmente do Antigo Testamento, o dízimo, e no Novo Testamento há um novo parâmetro, porque no Novo Testamento vai dizer que tudo que temos é do Senhor. Não é só o dízimo, não, é tudo. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Todo o meu tempo, tudo aquilo que eu tenho de precioso, a minha família, a minha energia, a minha inteligência, digno é o Cordeiro de receber tudo isso. Sabe por quê? Porque ele mesmo veio pagar o preço por nós com a sua própria vida. Ele entregou a si mesmo por nós. Eu pergunto, ele sendo Deus fez isso? O que é grande demais que nós não podemos fazer por ele? Meu querido, que Deus abençoe, que você reflita nesses ensinamentos e que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua família e que você e sua família honrem ao Senhor em todos os sentidos, obedeçam os princípios, experimente a graça maravilhosa que é ser habitação de Deus, entender que essa escada ela já foi colocada, é Cristo, e quem está em Cristo chega até o Senhor, conhece o Senhor não só como Deus Criador, mas vai conhecer como o próprio Deus se revelou a Jacó, dizendo, eu vou ser o seu Deus. E Jacó disse, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. E honra o Senhor com seus bens materiais, compartilhe, seja generoso. O pão é nosso, o Pai é nosso, e nós precisamos aprender que nessa caminhada nós só temos aquilo que nós compartilhamos, e aquilo que nós retemos nós perdemos. Fique com Deus e que Deus te abençoe ricamente. Um bom domingo e até amanhã.